Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Seara de Jesus, esse nosso encontro semanal de novos aprendizados e novas reflexões tão importantes para a nossa evolução como espíritos, para a nossa vivência diária. Então, com essa boa energia, convido a todos, aqueles que se sentirem à vontade, a fechar os olhos e serenar os pensamentos por um instante. E vamos juntos agradecer ao nosso Pai e ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, por mais esta oportunidade desta palestra aqui juntos em mais uma semana. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e já dando início então ao tema da semana, nós trazemos o tema do livro Nós, um livro de Chico Xavier com psicografias e lições riquíssimas de Emmanuel. E o tema então é Examinando a Riqueza. E a mensagem então nos traz uma reflexão em relação principalmente aos bens materiais, à riqueza material, ao dinheiro, e como isso está muito no nosso dia a dia. Então, o livro Nós traz mensagens que, se todos os dias nós quisermos ler, vai trazer reflexões que são muito importantes para a nossa evolução como espíritos, porque traz reflexões ali da nossa vivência, de coisas que temos muito em comum, todos nós. E a riqueza, o dinheiro, os bens materiais, eles fazem parte, sim, da nossa vivência, ainda é necessário para o nosso sustento, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Mas a mensagem traz aquela reflexão que nós já sabemos, que o apego demasiado aos bens terrestres, ele não é algo bem visto, não é algo bom que vai realmente construir algo na nossa evolução, no nosso ser. Mas aquilo que realmente contribui para a nossa construção e a nossa evolução moral é a riqueza que é construída, que é conseguida através do trabalho e através do estudo. Então, o trabalho e o estudo é o que nos proporciona a nossa riqueza espiritual, que realmente é o que nós vamos levar após a nossa encarnação. De qualquer forma, essa reflexão sobre bens materiais e sobre dinheiro, ela é muito pertinente, porque os bens materiais, eles ainda são muito necessários, como eu falei, no nosso dia a dia. Foram necessários em encarnações passadas, contribuíram também para o nosso aprendizado, para como estamos no dia atual e ainda vai fazer parte por bom tempo na vivência da sociedade. Então, é uma reflexão que é sempre muito importante, muito válida. E quando falamos, então, de bens materiais, também nos traz uma reflexão sobre desigualdade social, não é mesmo? Porque em alguns países, talvez essa desigualdade entre ricos e mais pobres, ela não seja uma desigualdade tão alarmante, tão gritante. Mas nós sabemos que atualmente no nosso país essa desigualdade ela é bem nítida. E nós vemos algumas situações, nós passamos por algumas situações que até mesmo atualmente não são situações das pessoas apenas mais pobres ou apenas mais humildes, mas quando nós vamos ao supermercado, nós vemos as coisas cada vez mais caras e nós, como pais, mães de família, como responsáveis pela renda do nosso lar, nós ficamos muito preocupados e fazemos contas e não temos a liberdade de, infelizmente, encher o carrinho todos os meses com as coisas, os alimentos que mais gostaríamos. É sempre uma balança, sempre um equilíbrio. E muitas famílias passam por essas dificuldades de às vezes não terem nem os alimentos considerados mais básicos. Então vemos muito essas situações
na nossa sociedade, como também é o caso do desemprego. Então, o desemprego desafia o tempo todo a inteligência, a sabedoria do ser humano, que vai buscar, às vezes, formas de se sustentar que até então não imaginava que era capaz. Mas vai em busca dessa renda, vai em busca desse trabalho honesto. Isso contribui muito para a sua evolução, por, por proporcionar lições de resiliência, lições de paciência, lições de honestidade, porque numa situação financeira difícil, talvez seja até cômodo para algumas pessoas se desviarem do caminho honesto, talvez até no desespero, para buscar uma renda e se desvia, não é? Então, são situações muito complicadas e delicadas que vemos com frequência, mas que estão aqui para o nosso aprendizado. E nós que já somos cristãos, querendo cada vez mais a nossa evolução e que já sabemos que o amor e a caridade é o que realmente proporciona todo esse brilho, toda essa luz espiritual. Algumas cenas como essa de moradores de rua nos sensibiliza muito. E vemos também essas situações todos os dias e isso nos incomoda, tem que nos incomodar mesmo. E tudo isso eu trago aqui para realmente começarmos a refletir sobre bens materiais. Eles são importantes? Sim, eles são importantes, nos trazem bem-estar, nos trazem saúde. E podemos pensar, não seria mais fácil que todos tivessem um abrigo, todos tivessem um lar? Talvez não esse lar, essa mansão com quintais, com jardins, com piscinas, que às vezes vemos também de forma esbanjadora, de algumas pessoas, e já sabemos que esbanjar, que a ganância, isso não é bacana, mas que pelo menos todas as famílias tivessem a oportunidade de ter uma mesa farta, sem grandes preocupações, sem grandes dificuldades, que todos tivessem paz e saúde. E ainda vemos que existem famílias que têm, sim, mais tranquilidade, outras não. E isso é tudo para a nossa reflexão mesmo de hoje. E no Evangelho de Jesus ele já nos traz muitas lições referentes à riqueza, referentes ao lidar com tudo isso, com todo esse dinheiro. E nos próximos momentos vou então resgatar essas lições do Evangelho, essas parábolas que nós já conhecemos muito bem, mas que alguns detalhes às vezes passam desapercebidos e que, apesar de serem parábolas da época de Jesus, de uma sociedade já muito diferente da nossa sociedade de hoje, são questões que fazem todo sentido, que são atemporais e que ainda valem muito para o nosso aprendizado. Como eu trouxe aqui muitas questões de desigualdades, quero, antes de falar de fato das parábolas, lembrar essa passagem da Gênese, que nos diz que Deus é soberanamente justo e bom. Muitas vezes, se esquecemos disso e não podemos esquecer, temos que ter isso muito gravado dentro de nós, no nosso espírito. Podemos ter a fé, a nossa fé que ainda às vezes é falha, podemos ter esse escorregão e pensar: nossa, Deus talvez não esteja mais olhando por nós. Mas sim, Deus está olhando por nós. Nós temos as dificuldades de acordo com as nossas capacidades de resolvê-las, de passar por elas e de realmente evoluir com cada uma dessas situações. E não podemos esquecer que Deus é soberanamente justo e bom
E a providencial sabedoria das leis divinas se revela tanto nas pequeninas coisas como nas coisas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. Então, tendo isso muito em mente de que Deus é justo, bom, inteligência suprema e que tudo está no controle, vamos passar agora para algumas parábolas de Jesus que traz muito essa questão da riqueza. E a primeira parábola, então, é do rico, o mal rico e Lázaro. E essas parábolas de Jesus, elas vão fazendo uma construção, uma jornada realmente de como nós vamos evoluindo através do nosso sentimento, como nós vamos ficando mais sensíveis à dor do outro mesmo, à dificuldade do outro. Então, nós começamos aqui de uma parábola que hoje talvez seja mais difícil de ver uma situação tão assim, tão árdua, né, do ponto de vista do rico, e vamos vendo que ao longo da nossa evolução nós vamos melhorando, nós vamos tendo mais amor mesmo, mais sentimento pelo próximo. Então, o mal rico, ele era uma pessoa que tinha uma mesa com muito dinheiro, uma mesa sempre farta, com as melhores refeições, e ele tinha muitas condições. E Lázaro vivia ali na beira da sua porta. Então, pensa numa pessoa que realmente era o que nós chamamos hoje de um mendigo, uma pessoa sem condição nenhuma. E essa pessoa se alimentava das migalhas desse rico. E esse rico, ele o tempo todo tinha visualmente essa essa imagem, né, desse sofrimento desse ser. E por isso eu digo, talvez hoje a maioria de nós, se estiver aos nossos pés uma situação tão delicada, já não vai deixar isso passar. E isso é muito bom, porque mostra que evoluímos. Mas às vezes também podemos ter a situação debaixo dos nossos olhos e não perceber. Então fica um convite também de observarmos mais ao nosso redor tudo o que acontece conosco e com o próximo. Mas então o mal rico basicamente ignorava Lázaro, e Lázaro passou por um sofrimento ali de realmente só ter as migalhas, e acontece de os dois morrerem, os dois falecem. E aí eles ficam, Lázaro num céu e o mal rico num inferno. Já sabemos que céu e inferno não existe, mas é aquela situação em que nós, pela nossa vivência, pela nossa sintonia, vamos nos colocar após o nosso desencarne. E o mal rico então fica sofrendo num fogo que queima sem acabar. E ele fala, e ele vê Lázaro ao lado de anjos, e ele fala: Pai Abraão, permita, por favor, que pelo menos ele lamba as minhas feridas para que eu tenha um pouco de sossego, para que eu tenha um certo alívio dentro desse fogo. E aí não é permitido que Lázaro vá, por uma questão de realmente estarem em estágios diferentes, né? Depois de toda uma vivência material, uma vivência no plano terrestre, né? Realmente fica incompatível, né? Nós construímos através da nossa mente, através dos nossos atos, aquilo que seremos no futuro. E aí o mal rico ainda fala: Pai Abraão, pelo menos permita que alguém vá na minha família que ficou e conte tudo isso. E aí é dito assim: mas todos os profetas já falaram, né? Tudo já foi dito. Não adianta ninguém ir lá que não vão acreditar, não vão mudar a atitude.
E realmente, nós temos, desde a época de Jesus, pelo menos, muitos ensinamentos, 2000 anos de muitos ensinamentos, muitos exemplos, muitas vivências, e ainda fazemos coisas erradas, ainda não somos espíritos perfeitos. Né? Então, de nada vale falar se nós realmente não estivermos dispostos a fazer o bem ao próximo. É isso que fica dessa parábola. E aí também tem uma outra parábola, e aqui já aparece um pouco menos daquela, como eu posso falar, daquele mal realmente que tínhamos dentro de nós. E aqui é uma lição mais da ganância, do acúmulo dos bens. E conta então que um fazendeiro tinha aí as suas plantações e teve uma colheita muito, muito boa. E realmente não dava conta dessa colheita, né, ali. E o que que nós poderíamos fazer com uma abundância de bens materiais? Né? E aí fica a reflexão para cada um de nós, mas e a abundância que muitas vezes nós temos sim na nossa casa? Às vezes podemos pensar que não, não é tanta coisa assim, mas será que todos os anos nós fazemos uma limpeza adequada dos nossos armários? Ou será que tem sempre um casaco, um sapato que eu falo, ano que vem eu vou usar, esse ano eu vou usar, passa um ano, eu não usei. Ele criou traça, ele criou bolor e ficou lá, acumulado. Ou, graças a Deus, eu tenho mais condições, faço uma compra e acabo esquecendo um pão, um biscoito no armário, e quando eu vou ver, olha, passou da validade. Porque às vezes nós pensamos que a abundância é só assim, eu ganhei na loteria 50 milhões de reais, agora eu tenho abundância. E às vezes a abundância está nas pequenas coisas e nós não percebemos. Mas o fazendeiro, então, teve essa grande plantação e o que ele resolve fazer? Criar um novo celeiro. Então, ele constrói um novo celeiro para guardar tudo que deu na plantação. Bom, vou guardar tudo para mim e aí vou comendo, vou usando, né? Ao invés de, por exemplo, distribuir para pessoas, até para que não estragasse, né? Tudo tem uma validade. E aí o Senhor vem e fala: é mesmo? Pois a morte hoje te levará, fazendeiro. Então, o que nós levamos daqui não são os bens materiais, não é essa abundância, não é mesmo? E aí fica mais esse ensinamento para nós. E aí tem então a passagem do jovem rico. Então tinha um jovem que tinha bastante bens, né? Então, um jovem aí de boas condições. E aqui nós já estamos num ponto, porque nós estamos nessa jornada de melhoria. E aqui esse jovem ele já está num ponto que ele percebe, poxa, eu preciso fazer algo de diferente. Eu preciso seguir esse reino de Deus que Jesus fala. E aí ele chega até Jesus e fala: o que eu posso fazer para realmente te seguir, para realmente ter o reino dos céus? E Jesus fala: bom, dê todos os seus bens para os pobres, desfaça-se de tudo que você tem e me segue. E aí o que acontece? O jovem fica triste, cabisbaixo, pensa, talvez ainda não seja o meu momento, e vai embora, né? E aqui é a reflexão de que não é para nós pegarmos todo o nosso dinheiro, toda a nossa conta bancária, doar para os pobres absolutamente tudo e vivermos na mendicância, vivermos dependendo dos outros, né, para nos dar um alimento. Não é isso exatamente, mas é a questão de viver só com
o necessário e não viver tanto com o supérfluo. É a questão de entender que a riqueza ela é passageira e que eu devo estar preparado para me desfazer dela, se assim for solicitado, se assim for necessário, e realmente viver para o trabalho no bem. É, e quando nós chegamos nesse ponto, acredito que muitos de nós estamos nesse momento de eu tenho uma vida confortável, graças a Deus. Eu tenho dificuldades, tudo, mas eu consigo lidar ali com os meus boletos do mês, né? Mas e se falarem que, olha, você precisa de um carro mais simples, você precisa de menos dinheiro na sua conta, você precisa não comprar roupas o tempo todo e invista esse dinheiro em outras coisas. Ah, eu não tenho dinheiro para ajudar os outros, eu não ganho, não sobra, né? Tanto assim, será que não? E é aquele momento que nós temos que virar a chave e nos desapegar, né? Então, esse é o ensinamento que traz essa parábola. Aí temos uma parábola também muito interessante, que é Jesus na casa de Zaqueu. E aqui já começa uma reflexão no sentido assim, poxa, então o dinheiro, ele não traz coisas tão boas, né? Porque se eu tenho dinheiro, eu posso ser avarento, eu posso ser orgulhoso, eu posso ser egoísta, eu posso ser mesquinho, eu posso ser ganancioso. Talvez é melhor eu não ter, né? E sim, a gente fala daqui a pouco de prova de riqueza e prova da pobreza, que são duas provas com características bem diferentes e ambas são difíceis. Mas Zaqueu já traz uma reflexão, uma mensagem para nós de que, peraí, talvez os bens materiais sejam importantes sim, e talvez eles sejam uma ferramenta muito útil para mim. Zaqueu era um cobrador de impostos, então ele era muito mal visto, porque os cobradores de impostos ali naquela sociedade geralmente eram muito corruptos, geralmente amontoavam muitos bens às custas dos outros. E quando Jesus vai se hospedar na casa de Zaqueu, todos falam: Nossa, mas Senhor vai ficar na casa desse homem de má vida? E aí, ali naquela história é contado que Zaqueu doava o dobro, o quádruplo, não me recordo exatamente agora, para todas as pessoas mais necessitadas. Então, ele sim tinha um ganho ali pelo seu trabalho, mas ele multiplicava isso, de forma que mais pessoas fossem beneficiadas. E é quando Jesus fala que, então, sim, ele seria salvo, ele estaria no caminho correto, já mostrando que você ter os bens não quer dizer nada por si só, mas sim o que você faz com eles, como você lida com tudo isso. E aqui já tem a última parábola que eu trago, que é a parábola dos talentos. Essa parábola também ela é bem interessante. Num primeiro momento, talvez seja um pouco mais difícil de nós entendermos realmente a profundidade desse ensinamento da parábola dos talentos, mas para mim, a parábola dos talentos ela traz um bom resumo de como nós devemos lidar com riqueza, com trabalho, com tudo isso. E conta então que um senhor era bem rico e ele ia fazer uma viagem, uma longa viagem, ficar bom tempo fora. Então ele chama 3 de seus funcionários e distribui os seus recursos ali entre essas pessoas. Para o primeiro ele dá então 5 talentos, para o segundo ele dá 2 talentos e para o último, o terceiro, ele dá 1 talento. O talento era ali uma medida, né, financeira daquela época. E, enfim,
Passa um tempo, o senhor volta. Quando o senhor volta, ele chama os três para entender o que eles tinham feito, né? Como que eles tinham cuidado dos seus bens ali, do seu dinheiro. E o primeiro fala: Senhor, eu trabalhei, cuidei do seu dinheiro, fiz multiplicar e dos 5 eu ganhei mais 5. E o senhor fala: Poxa, servo bom e fiel, eu te dei 5 talentos de acordo com a sua capacidade e você me retornou multiplicando e dobrando aí para mais 5. Muito bom. O segundo aconteceu a mesma coisa, só que o segundo ele tinha uma capacidade diferente do primeiro. Então, o Senhor, ele distribuía de acordo com a capacidade de trabalho, capacidade intelectual daquele momento de cada um, e para o segundo ele deu menos, deu 2 talentos. Mas, mesmo assim, o segundo soube trabalhar e soube também multiplicar os 2 talentos. E ele retorna: Senhor, trabalhei e aqui estão os seus 4 talentos. E o último, ele tinha recebido apenas 1 talento e ele fala assim: Senhor, eu sei como o senhor é rígido e eu fiquei com muito medo. Então eu enterrei o talento para que eu não perdesse, para que não acontecesse nada. E o senhor fica muito bravo e fala: Mas eu pedi para você trabalhar com esse talento. Você poderia ao menos ter deixado no banco para que tivesse os juros. E então ele tira esse 1 talento desse último empregado, desse último servo, e dá para aquele que tem os 10 talentos. E aqui fica claro que os bens, o dinheiro, as coisas materiais são empréstimos da providência divina e nós não somos donos das coisas. Nós somos administradores e Deus quer que nós sejamos administradores fiéis que usem esses bens com inteligência, com equilíbrio, com sabedoria, certo? Então, de acordo com a capacidade de cada um, nos é dado algo e nós temos que trabalhar de forma honesta para que esse algo se multiplique e outros dos nossos irmãos se beneficiem disso. É assim que, por exemplo, um empresário pode montar uma empresa. Nossa, o empresário é muito rico, não é mesmo? É, mas ele pode fornecer emprego para milhares de pessoas, por exemplo. É, ou uma instituição que tenha muito dinheiro, mas que consiga abrigar crianças, que consiga dar estudo para as pessoas, também é algo aí que pode ser muito válido. Então, é isso que nós temos que entender, que refletir sobre essas questões materiais. E se hoje eu sou rico, amanhã eu posso não ser, na próxima encarnação eu posso ter uma outra profissão, uma outra atividade financeira, porque faz parte também da nossa evolução e do nosso aprendizado. Como eu disse, nós somos administradores e não donos, né, de tudo isso. Então, nós temos as duas provas. A prova da pobreza. Então, a pobreza, para os que a sofrem, é a prova da paciência e da resignação. Porque realmente é muito difícil eu passar por uma situação de pobreza mesmo, de dificuldade financeira, e não cair no desespero, não cair numa doença, numa depressão, passar por isso de forma paciente e resignada. Assim como a riqueza é para outros a prova da caridade, porque se eu tenho mais recursos, eu preciso fazer mais. A caridade material, pelo menos. E a abnegação, que é o saber que aquilo não é meu, mas que aquilo precisa ser convertido em bem para a humanidade. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala, então, tem uma explicação mesmo do porquê dessas desigualdades sociais, né? E aqui é um texto extenso, mas achei importante trazer, porque fala assim:
A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Então, se você avaliar apenas a vida atual, por que, que um é rico, por que, que outro é pobre, por que, que um sofre dessa forma, o outro sofre dessa outra forma, e avaliar só a vida atual, esquecer que existem reencarnações vai ser inútil, porque não chegaremos a uma conclusão que seja justiça e bondade como é Deus. Porque não são igualmente ricos todos os homens? Por uma razão simples, por não serem igualmente inteligentes, igualmente ativos e laboriosos. Laboriosos é aquele que bem trabalha para adquirir, e nem todos são sóbrios e previdentes para conservar essa riqueza. É, aliás, ponto matematicamente, matemática, demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Então, mesmo que nós pegássemos toda a riqueza do mundo e dividíssemos em partes iguais, já sabemos que todos ficariam com muito pouco. E mesmo que as pessoas não ficassem com muito pouco, vamos supor que tivesse muita riqueza e que todos ficassem com uma parte razoável, isso não ficaria igual por muito tempo. Iria passar um tempo e já teria esse desequilíbrio de novo, por conta das características e das aptidões de cada um de nós. Cada um de nós iria trabalhar ou usar a riqueza de forma diferente. Então, o equilíbrio seria desfeito, é isso que está falando. E que, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, já que não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então, todos estariam numa situação tão confortável que, assim, por que eu vou buscar melhorar? Por que eu vou buscar uma descoberta? E como que eu vou progredir? Então, antigamente, quando se falava ainda que não haveria como, por exemplo, ter alimento para todos, porque não existia indústria, não existiam técnicas avançadas de agricultura, tudo isso fez com que o ser humano pensasse, criasse novas formas e viessem novas descobertas. E hoje, por exemplo, nós temos condição de ter alimento para todos. E se nós estacionássemos com a mesma quantidade de riqueza sempre, não teríamos esses empurrões de buscar o nosso bem-estar que faz a nossa inteligência se desenvolver e ter realmente o progresso, tá? É isso que fala. E se Deus a concentra a riqueza, então, em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. E ainda no Evangelho fala, né? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O que temos nós deixamos e o que somos nós levamos. Então, tudo aquilo que for adquirido novamente através do nosso trabalho no bem, através do nosso estudo, isso vai constituir o nosso ser espiritual e nós vamos levar daqui. E finalizando então, a grande chave sempre, né, meus queridos irmãos, a grande chave sempre é a caridade. E aqui fica, por último, mais uma vez esse convite de observarmos o nosso redor, vermos o que nós podemos fazer para melhorar essas desigualdades na nossa sociedade. Como nós podemos ser úteis, se talvez não através de uma doação material ou de ofertar um trabalho, mas de ofertar o nosso tempo, a nossa inteligência, para que o próximo tenha uma vida
melhor. E se você hoje passa por uma situação que é muito difícil, não se sinta sozinho, não pense que você precisa carregar tudo sozinho ou sozinha, né? Porque pedir ajuda também é importante. Muitas vezes nós ficamos até envergonhados realmente de verbalizar, de falar em voz alta que nós estamos precisando de algo, que nós precisamos de ajuda, que nós estamos numa situação muito difícil. E faz parte de todos nós observar o próximo e tentar pegar na mão do próximo. Mas nem sempre nós temos toda a atenção, então precisamos que os outros também venham até nós e peçam ajuda. E não se sintam envergonhados em pedir ajuda. Pedir ajuda é uma grande força, não é mesmo? E não perca a fé, não perca a inteligência. Deus nos dá caminhos, nos dá os irmãos espirituais que nos auxiliam com bons conselhos, com boas intuições. E vamos todos à luta, não é? Não tenhamos vergonha de ir à luta, de permanecer no trabalho honesto e de levantar a mão se realmente precisar, porque sempre Deus irá nos mostrar um caminho para passarmos por todas essas dificuldades e vencermos todas essas dificuldades juntos, rumo à nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual, quando desencarnarmos e pudermos levar daqui, se Deus quiser, bons ensinamentos, bons aprendizados. Então, queridos irmãos, eu agradeço a todos por mais esta palestra, pela paciência, pela oportunidade da reflexão. Desejo a todos uma excelente semana e até a próxima. Que assim seja, graças a Deus.